Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas e nesse vídeo eu vou falar a respeito da entrevista que o Olavo de Carvalho deu ao Pedro Bial. Eles destruíram o comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, né, Ademar de Barros, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. Aqui ele já começa com a sua confusão, né? Tentando reescrever a história, dizendo que não houve golpe militar. Olavo de Carvalho, afinal, o que é ou quem é o imbecil coletivo? Não. Quem agradece sou eu pelo convite. E quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é esta, né? Quer dizer que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante. Na verdade, ele está fazendo uma cópia da ideia de ignorância de Sócrates. Ele só mudou a palavra ignorância e está usando imbecil. Só que imbecil é pejorativo. Sócrates não usava a palavra ignorância no sentido pejorativo. Vou explicar um negócio. Desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu me interessei pela fenomenologia do poder e pela tipologia do poder. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, o negócio é totalmente alucinante. É, essa ideia de política do dia que ele está falando seria a de você falar dos acontecimentos políticos atuais. Só que realmente o Olavo de Carvalho está fazendo sim política do dia. Quando ele vai nas suas redes sociais para defender o Bolsonaro, para criticar os militares, ele está fazendo sim uma política do dia. Ele não está defendendo a obra dele. Né? Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso agora. Você tem a fantasia? E aí aqui ele está se exaltando já. Quer dizer que no Brasil houve já uma alta cultura no passado e que essa alta cultura foi destruída. Ele está querendo dizer que os governos do PT destruíram a alta cultura do país, tá? O que é um absurdo, né? Nunca houve um projeto de destruição da cultura, pelo contrário. E ele está se colocando como algo mais do que ele realmente é. Ou seja, ele está achando que ele reconstruiu a alta cultura do país, o que é um absurdo. Então, dizer, todas as bibliotecas do país, todos os professores das universidades, os doutores, né, que estão produzindo livros e estão produzindo artigos, estão produzindo teses, são ignorantes. Só ele que é um gênio, só ele que sabe a verdade, só ele que conheceu a verdade, né? O que é absurdo. É total, absolutamente. Ah, mas o senhor está bastante ativo E eu não. e Não, 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 influente. não. A única mensagem que eu dei, única que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi: saiam daí e voltem para Aqui casa. eu vou até parar um Foi a pouquinho antes, única. porque ele Isso está fez isso documentado. E no muitos não trecho saíram. anterior. Ele usa um argumento para se eximir de culpa. Então, no argumento anterior, só voltando antes de falar desse, ele alerta que as obras dele, o conhecimento dele só vai fazer sentido daqui 30, 40 anos. Ou seja, ele já está tentando tirar o corpo fora. Ou seja, se esse governo que está aí, ele não tiver um resultado positivo, já não é culpa dele. E ele está fazendo isso de novo. Ele indicou os ministros, alguns ministros que estão trabalhando para o Bolsonaro foram indicados por ele, foram alunos dele.
né? No entanto, ele já está argumentando que a única dica, a única coisa que ele disse para os alunos dele é que não participem do governo, que é autocontraditório, né? Ele recebeu o Bolsonaro nos Estados Unidos e apoiou esse governo, indicou ministros e agora ele está tirando de novo o corpo fora, tá? Ou seja, ele não quer ter nenhum tipo de responsabilidade. Continuam lá. O mais inteligente saiu. Que é? Era o Silvio Grimaldi. Alguma influência sobre os políticos eu tenho. Certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles, é tudo. Não é isso? E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Estabelecer isso e aquilo. Mas não, eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fugi da discussão, jamais. Ao contrário, até me antecipo. Veja, aconteceu nessa época, aconteceu a mesma coisa. Não, isso aí é 15 minutos de fama, nós damos um jeito desse cara em 15 minutos. Passaram os 23 anos. E os meus livros. O livro publicado naquela época ainda é best-seller hoje. Ou seja, eu ganhei essa briga de maneira absolutamente brilhante. Humilhei toda uma geração de intelectuais metidos, né? Veja, ele está querendo dizer que a fama dos livros dele, o sucesso, significa que os intelectuais, as pessoas do Brasil, né, das universidades, os que são marxistas, são de esquerda, foram humilhados por ele. Quer dizer, ele não tem a mínima noção de como ele é execrado, né? Aliás, ele tem até. Porque depois, ao longo do vídeo, ele vai falar algo assim, que nas universidades não existem teses, né, anticomunistas, o que é uma falácia também, porque tem muitas universidades, tem muitas pessoas que são liberais, que vão fazer curso de economia, que vão fazer curso de direito e áreas afins, que vão para a universidade e acabam escrevendo alguma tese, que direta ou indiretamente fazem uma crítica ao marxismo, ao comunismo, ao socialismo. Se você pega, por exemplo, essa semana, à época, quero fazer uma interpretação do meu pensamento. Você não leu nada. As informações históricas dele são todas erradas. Né? E quer fazer um julgamento. Quer dizer, não tem envergadura intelectual para discutir comigo. Nenhum desses. Eu afirmo categoricamente. Na intelectualidade esquerdista não tem hoje nenhum sujeito capacitado para discutir comigo. E no meio conservador e liberal também tem muito idiota. Porque ele está simplesmente avacalhando com todos os pesquisadores que existem no Brasil. Dizer que não existe no meio intelectual alguém que tenha capacidade de debater com ele. A época quer fazer uma interpretação da obra dele. Beleza. Aí qual que é a crítica que ele já faz, antecipando a leitura da obra? Ele diz que ninguém na época tem envergadura intelectual para debater com ele. Pô, então vamos ressuscitar Platão. Vamos ressuscitar Santo Agostinho, Kant, para debater com você. Porque você é muito genial, cara. Você só fala merda e se acha um gênio. Começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil. Descobriu que todo mundo bolsonarista, ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não. Eu sabia, eu sempre sou. Eu há 20 anos dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence. Porque a população brasileira é conservadora. Aqui ele fala que a população brasileira é conservadora. Mais de 30 Tem que lembrar, né, as pessoas aí que gostam do Olavo de Carvalho, que já é a segunda razão que a própria obra dele justifica o sucesso dos livros dele e o sucesso eleitoral do Bolsonaro. Porque quando ele escreve O Imbecil Coletivo, que é uma das obras dele, e ele mesmo defende numa entrevista que são pessoas que foram imbecilizadas, e são todas, a própria obra dele é a prova da imbecilização coletiva que faz com que as pessoas comprem o seu livro e votem no candidato como Bolsonaro. Então, é a imbecilização generalizada da sociedade que ele defendeu na obra que causou a eleição do Bolsonaro. Então, a própria obra dele justifica a eleição do Bolsonaro. E não apenas que os pobres são conservadores. São conservadores, na sua grande maioria, porque são imbecilizados, como ele próprio, na obra dele,
tentava provar. A opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião Porque a majoritária não pode ser ignorância é expressa? majoritária A no opinião país. majoritária está proibida. É E ele que fala muitas como se vezes fosse uma esse coisa estímulo- maravilhosa. Quer dizer, a ignorância, a imbecilização, o senso comum venceu a eleição. E ele fala como se não fosse isso. atiça o ódio. Vou citar Bertrand Russell, que disse que o amor é sábio e o ódio é tolo. O ódio é deles, não meu. Ah, mas quando Olha, o senhor ele se está manifesta de uma sempre se maneira defendendo. tão enfática... Eles interpretam o enfático como se fosse agressivo. Eles. Não é de maneira alguma. Né? Quem Aqui me está a conhece sabe que eu não pós-verdade. sou nada disso. Agora os caras pintam ele. Ele é um monstro agressivo, sangrento, quer matar todos nós. É tudo maluco. O que é verdade Não, é então mentira. vamos O ver que é algumas mentira é dessas verdade, né? manifestações. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim. Hã? Política não é a respeito de valores. Hã? Política é a respeito de poder. Tá vendo aí, ô milicada de bosta? Política- Hã? Você que só tem política não garganta, é a fala. respeito de Nós valores, estamos é a prontos, respeito nós de estamos poder. preparados, nós estamos vivos. Estão vivos. Não sei o que ele quer dizer com isso. O que a gente vê aqui que realmente ele faz vídeos para a internet de maneira bastante agressiva, ofendendo as pessoas. Ou seja, na verdade, a única opinião verdadeira é a dele, né? Aqui sobrou, né? Tem um vídeo também que ele sobrou até pro Mourão, né? Então, todas as vezes que o Mourão, que é o vice-presidente do Bolsonaro, falou de uma maneira mais moderada, né, tentando atender algumas pautas que não são apenas, né, de extrema direita, ele foi atacado pela turma do Bolsonaro e pelo Olavo de Carvalho. O caralho, vocês estão mortos há muito tempo. Vocês não servem pra porra nenhuma. Vocês só servem pra cantar no 7 de setembro, e dançar balé pra presidente da Via. É pra isso que vocês servem. O quê? Pô, Mourão, pelo amor de Deus, rapaz, vê se acorda, Você já falou tanta besteira. Você faz propaganda de tudo que Já bem, ele o Bolsonaro ad hominem, combateu né? durante a campanha. Todo aquele que fala algo Aborto, a respeito do qual ele não ter boas concorda é relações com o chamado de idiota. Maduro e puxar o saco do Jean Willis. Que é isso, pô? Vê se aprende qual é o seu lugar. O seu lugar é representar o presidente e não ficar dando a sua opinião idiota. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Né? E alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem. Isso é um procedimento comercial normal. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Né? Você é um abortista terceirizado. Né? E o governo acha isso normal. Né? E a população, claro, a informação circula, mas já expliquei para você a função da grande mídia. Chama-se mídia porque está no meio, representa aquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo e que sabe que os outros sabem. Se está fora da grande mídia, tem muita gente que sabe, mas não entra no debate público e não tem peso político.